Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso currículo da EBD, a Igreja em Movimento de Atos aos Dias de Hoje. Nessa aula nós iremos ver o tema Missionários no Grande Século. E desde já é interessante que você curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. O primeiro missionário nesse grande século, destacamos John Eliot. Ele é conhecido como o apóstolo dos índios, nascido em família cristã, Inglaterra, em 1604. Foi para a América em 1631 e lá casou-se com Anne Mumford em 1632, com quem teve 6 filhos. Enquanto intensas transformações religiosas, políticas e também expansão ultramarina ocorriam na Europa, a colonização inglesa da América do Norte no século XVII estava em plena ampliação. Contudo, a convivência com os povos nativos americanos foi marcada desde o início por tensão, desconfiança e hostilidade. Os colonos viam os indígenas como seres inferiores, bárbaros e incivilizados, e raramente os consideravam como alvo da mensagem cristã. Por essa razão, a missão evangelizadora entre os nativos era quase inexistente nas primeiras décadas da colonização puritana. Nesse cenário de isolamento cultural e religioso, a chegada de John Eliot à colônia de Massachusetts em 1631 representou uma mudança de direção, inaugurando uma nova perspectiva missionária voltada para a integração espiritual e social dos indígenas, pois Eliot tinha profundo compromisso com o mandamento bíblico de anunciar o evangelho a toda criatura. Como vemos em Marcos 16:15, as palavras do Senhor Jesus: "E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura." A Nova Inglaterra vivia ainda um processo de consolidação política e eclesiástica, marcada por debates teológicos como o caso de N. Hutchinson, e pela busca de um modelo ideal de comunidade cristã. Foi nesse ambiente de fervor religioso, mas também de forte exclusivismo cultural, que Eliot iniciou sua obra, lançando as bases de uma evangelização protestante entre os povos nativos, algo inédito até então na história anglo-americana. Seu trabalho missionário, portanto, teve início em 1646, quando o Tribunal da Colônia de Massachusetts aprovou uma ordem incentivando a difusão do cristianismo entre os índios. Eliot logo então aprendeu a língua algonquina com a ajuda de um nativo bilíngue conhecido como Drake. Após dominar o idioma, passou a traduzir os 10 mandamentos, a oração do Senhor e diversos sermões, além de pregar regularmente nas aldeias. O sucesso dessa missão levou à criação das chamadas cidades convertidas, Praying Towns. A primeira delas, fundada em 1651, foi Natick. Eliot foi também o primeiro tradutor completo da Bíblia para uma língua indígena americana, em 1661 a 1663, a qual foi acompanhada de uma gramática e um catecismo em algonquino, além de obras devocionais como a prática da piedade e o chamado aos não convertidos. Seu trabalho iniciou ainda o ensino de técnicas agrícolas e artesanais, a criação de escolas para crianças indígenas e a fundação de instituições de ensino voltadas para formar futuros líderes cristãos entre os nativos. Eliot acreditava que a verdadeira evangelização exigia não apenas a conversão espiritual, mas também a transformação social, moral e educacional dos povos. Durante a Guerra do Rei Filipe, 1675 a 1676, o conflito entre os povos, os colonos e as tribos indígenas,
Elliot sofreu ao ver suas comunidades desmanteladas e seus convertidos perseguidos por ambos os lados. Mesmo assim, ele continuou servindo, prestando assistência espiritual e material aos índios exilados em Deer Island. Sua fé inabalável e amor pelos nativos o transformaram em símbolo de resistência e fidelidade missionária. Por tudo isso, ele é considerado um dos precursores da abordagem intercultural na evangelização cristã. Um outro grande missionário é David Brainerd, de família puritana, nascido em 1718. Mais cedo ele teve grandes perdas. Aos 9 anos, por exemplo, ele perdeu seu pai e aos 14 anos perdeu a sua mãe. Mesmo assim, a infância e juventude de Brainerd foram marcadas por um forte senso de dever religioso e por uma tendência à melancolia, que ele mesmo reconheceu em seus diários. Desde criança mostrava preocupação com a própria alma e com o destino eterno, vivendo sob um sentimento constante de inadequação espiritual. Ao longo da adolescência, enfrentou crises de fé e períodos de intensa introspecção que moldaram seu caráter e sua espiritualidade. Aqui nós podemos ver que a inadequação espiritual, crises de fé, introspecção, melancolia, que são tidos como sentimentos ou circunstâncias desagradáveis e realmente são, porém, elas não impedem que nós vivamos uma vida intensa, plena, na presença de Deus, realizando grandes feitos sob a graça do Senhor. Brainerd herdou uma fazenda, mas sua vocação o impulsionava ao estudo teológico. Em 1739, matriculou-se na Universidade de Yale, mas foi expulso por ter criticado a conduta não espiritual de um professor, e isso o impediu de ser ordenado pastor em Connecticut. Entretanto, o fracasso tornou-se um divisor de águas. Brainerd entendeu sua expulsão como redirecionamento da vontade divina, voltando-se então para o serviço missionário. Ele tinha uma saúde frágil e constantemente estava doente. Contraiu tuberculose ainda jovem, o que limitou fisicamente seu ministério. Mesmo assim, perseverou com vigor notável. Morreu aos 29 anos, bem jovem, em 9 de outubro de 1747, na casa de Jonathan Edwards, sendo cuidado nos últimos meses por Jerusa Edwards, filha do teólogo. Sua vida curta, permeada por sofrimento, oração e devoção, tornou-se exemplo de entrega total ao serviço do Senhor. Ele atuou ali no período do grande avivamento na América do Norte, século XVII, em meio às tensões culturais entre colonos e nativos. Surgiu como uma figura singular, pois seu campo de atuação o levou para além das fronteiras confortáveis das cidades coloniais, dirigindo sua missão aos peles vermelhas, enfrentando perigo, isolamento, doenças e incompreensão. Por causa disso, ele se tornou símbolo de espiritualidade puritana e da entrega radical ao chamado missionário, num tempo em que poucos se dispunham a levar o cristianismo para além dos limites da sociedade colonial. Seu primeiro campo missionário foi Kaunaunik, em Nova York, onde, enfrentando o rigor do clima e o isolamento, começou a evangelizar os indígenas sem conhecer a língua local. Dedicou-se intensamente à oração e ao jejum, buscando a graça e a força necessárias para seu trabalho. Vivendo em condições precárias, dormindo sobre palha, alimentando-se de milho e pão cozido nas cinzas, Brainerd
enfrentava a solidão e as doenças com espírito de entrega. A falta de intérpretes competentes dificultava sua comunicação e muitas vezes o seu único auxiliar encontrava-se embriagado. Ainda assim, sua pregação produziu frutos surpreendentes. Em 1745, durante sua missão entre os índios de Crosswixon, em Nova Jersey, ocorreu um avivamento espiritual notável. Dezenas de nativos foram tomados por profundo arrependimento e conversão, segundo os relatos de Brainerd e Edwards. O evento de 8 de agosto de 1745 ficou registrado como o dia em que o poder de Deus desceu como um vento impetuoso, provocando confissão e quebrantamento coletivo entre os ouvintes. Ele fundou escolas para crianças indígenas, traduziu parte dos salmos e instruiu novos convertidos nas doutrinas cristãs. E organizou uma comunidade cristã estável em Cranberry, onde cerca de 150 indígenas viviam em harmonia espiritual. Em meio à pobreza e à doença, manteve um diário no qual registrava seus sentimentos, orações e experiências espirituais. Essas anotações, publicadas póstumamente por Jonathan Edwards, tornaram-se um dos documentos devocionais mais influentes da história cristã. O Diário de David Brainerd não apenas revelou o coração de um missionário, mas também inspirou o surgimento de um ideal de santidade e dedicação nas futuras gerações de obreiros protestantes. Um outro grande missionário é William Carey, de nacionalidade inglesa, nascido em 1761. A sua conversão foi aos 16 anos e em 1781 casou-se com Dorothy, com quem teve vários filhos. Foi pastor batista e considerado o pai das missões modernas. Em 1785, ele foi ordenado pastor batista em uma pequena congregação e posteriormente assumiu uma igreja em Leicester. Durante esse período, sua mente e coração foram tomados por uma paixão crescente pela evangelização dos povos não alcançados. Enquanto lia relatos sobre o estado espiritual das nações, Carey percebeu que o cristianismo europeu havia se fechado em si mesmo. Foi nesse contexto que ele começou a defender a ideia, considerada revolucionária em seu tempo, de que a igreja cristã tinha o dever contínuo de evangelizar o mundo inteiro. O ministério de William Carey surgiu no contexto do final do século XVII, onde a Inglaterra vivia os efeitos da Revolução Industrial e das mudanças políticas que abalaram a Europa após o Iluminismo. No campo religioso, predominava uma atmosfera de frieza espiritual marcada pelo hipercalvinismo. A fé havia se tornado introspectiva e institucional, voltada mais para os interesses locais do que para a expansão do Evangelho. Nesse cenário de apatia missionária, Carey se destacou como uma voz solitária que conclamava os cristãos a retomar o sentido universal da grande comissão. Sua visão missionária brotou de um contexto em que poucos ousavam questionar a acomodação teológica e espiritual da igreja. Ele acreditava que o cristianismo devia ultrapassar fronteiras culturais e geográficas, levando a mensagem de Cristo a todas as nações. Assim, o movimento iniciado por Carey na Inglaterra deu origem ao grande século das missões, abrindo uma nova era na história da evangelização protestante mundial. Suas principais realizações foram que enfrentou o forte hipercalvinismo de sua época, escrevendo em 1792 o tratado Uma Investigação sobre o Dever dos Cristãos de Empregarem Meios para a Conversão dos Pagãos, obra que se tornaria
o marco fundador das missões modernas. A evangelização não foi uma ordem restrita aos apóstolos, defendia ele, se contrapondo ao hipercalvinismo. O hipercalvinismo foi um movimento que se baseou no calvinismo, mas se tornou radical, ao ponto de entender que a salvação do homem dependia única e exclusivamente da soberania de Deus. Sendo assim, eles acreditavam que não precisavam fazer missões, não precisavam evangelizar, porque aqueles que foram eleitos acabariam chegando às portas da igreja. Esse é o hipercalvinismo. É diferente do calvinismo, que entende que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. Então Deus oferece a salvação e o homem tem uma responsabilidade diante dessa oferta. Naquele mesmo ano, durante uma reunião de pastores batistas em Nottingham, Carey pregou o célebre sermão sobre Isaías 54, 2, 3, de onde surgiu sua frase mais conhecida: espere grandes coisas de Deus, empreenda grandes coisas para Deus. Em 1792 fundou a Sociedade Missionária Batista e em 1793 Carey e sua família partiram para a Índia, inaugurando oficialmente o movimento missionário protestante moderno. Ele enfrentou forte oposição da Companhia das Índias Orientais, porque eles temiam, olhavam a evangelização como uma ameaça à ordem das colônias. Por essa razão, Carey foi para o interior e depois para Malda, onde iniciou a tradução da Bíblia para o idioma bengali. E apesar das dificuldades linguísticas e familiares, ele persistiu até que o texto pudesse ser compreendido pelos nativos. Em 1800, Carey mudou-se para Serapore, território dinamarquês próximo de Calcutá, onde se estabeleceu definitivamente. Ali ele trabalhou com Joshua Marshman e William Ward, formando o famoso trio de Serampore, responsável por um dos empreendimentos missionários mais significativos da história. Juntos fundaram escolas, igrejas e o Colégio de Serampore, destinado à formação de evangelistas nativos. Carey lecionou línguas orientais no Colégio de Fort William e continuou o trabalho de tradução da Bíblia, vertendo-a integralmente para o bengali, o sânscrito e o marathi, além de traduzir partes para várias outras línguas. Além da evangelização, Carey se dedicou como reformador social também, lutando contra práticas desumanas como a sati, que era a queima de viúvas, e também o infanticídio feminino. Procurou adaptar a mensagem cristã sem desrespeitar os valores indianos que não contrariavam as Escrituras. Enfrentou tragédias pessoais, como a doença mental e morte de sua esposa Dorothy, incêndios que destruíram suas traduções e divisões internas na missão. Ainda assim, manteve uma fé perseverante, superando cada obstáculo com paciência e humildade. Quais as lições, portanto, para as nossas vidas? Primeiro, devemos cultivar uma relação íntima com Deus, a ponto de discernir claramente seu chamado para a nossa vida, para a minha vida. Um dos grandes desafios do cristão é entender, discernir a voz de Deus quanto ao chamado de Deus, quanto ao propósito, à missão que Deus destinou a cada um dos seus filhos.
Por isso, enquanto nós não entendemos claramente que chamado é esse, a nossa vida cristã não se torna plena. Por isso, precisamos cultivar uma relação íntima com Deus, porque é por esta relação que esse discernimento se torna possível. Também precisamos desapegar completamente do ego e deste mundo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos negarmos a nós mesmos, tomar a cada dia nossa cruz, para depois segui-lo. O cristão, portanto, deve morrer para si e também para o mundo, para que assim o Espírito de Deus tenha plena liberdade para usar as nossas vidas com poder para a glória de Deus. E por fim, devemos estar sempre ardendo de compaixão pelas almas sem Cristo, porque quando nós perdemos essa compaixão que vimos em Cristo, que disse que era movido de íntima compaixão ao ver as multidões como ovelhas sem pastor, nós também precisamos manter esse ardor missionário no nosso coração. Precisamos ver as notícias em relação ao mundo e principalmente aos nossos queridos irmãos no outro hemisfério, principalmente sendo massacrados, como é o caso da Nigéria. Precisamos olhar para isso e clamar a Deus, suplicar e até chorar diante do Senhor por amor às almas. Que Deus nos abençoe, portanto, para que continuemos caminhando na presença dEle e frutificando para o seu reino. A nossa próxima aula será Desafios da Igreja Contemporânea, portanto não perca. E também, mais uma vez, curta, compartilhe e comente esse conteúdo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.